Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu estou ótimo. Obrigado por perguntarem. Infelizmente ou felizmente, ainda estamos fazendo o cultinho virtualmente, mas eu espero que isso acabe logo, mas seja o que Deus quiser. Então, até lá, vamos continuar fazendo o nosso cultinho online, como sempre, e vamos ver no que vai dar. Então, antes de darmos início na nossa aula e cantar os corinhos, vamos orar. Então, eu peço que todo mundo que está aí em casa feche os olhos, por favor, que a gente vai falar com Deus para esse cultinho. Senhor Deus Santíssimo Pai, te agradeço por essa noite maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor tem nos dado uma vida boa, uma vida de paz, e eu te agradeço por isso. Senhor, eu te peço pelo cultinho de hoje, que ele possa ser uma bênção, tanto os corinhos como a história também. E todas as crianças possam prestar atenção e tirarem uma lição da aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Primeiro corinho de hoje à noite é Cristo nos ama, ok? Se vocês não conhecem, tá tudo bem. A gente, para quem não conhece, vai aprender agora e a gente vai começar a cantar eles ao longo das próximas aulas. Então, tá tudo bem se você não souber. Vamos lá? Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vive está por mim no céu. Cristo nos ama, Cristo nos chama, Cristo proclama tão grande salvação. Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. Cristo nos ama, Cristo nos chama, Cristo proclama tão grande salvação. Por gozar seu rico amor, hei de amar meu Salvador, e desejo aqui mostrar seu amor tão exemplar. Cristo nos ama, Cristo nos chama, Cristo proclama tão grande salvação. Amém, muito bem. Próximo corinho é fácil de entender. A gente já cantou ele algumas vezes nos últimos corinhos, então vocês já têm chance de cantar junto comigo agora. Prontos? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Crianças, sem demora, aceitai a salvação. Muito bem. Eu acho que alguns de vocês ainda não sabiam, então vamos cantar ele de novo, ok? Prontos? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É que só nele agora de todo o coração. Crianças, sem demora, aceitai a salvação. Muito bem. Último corinho então, como sempre, alô, ok? Logo após nós vamos para a nossa história. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. É hora da história. Eu vou sentar, vou escutar e quietinho eu vou ficar. 1, 2, 3. Muito bem. A história de hoje tem o título de Os Sinais
de Gideão, ok? Semana passada a gente falou sobre Débora e Baraque, principalmente sobre Débora, e como ela era uma juíza, uma profetisa, e por causa da oração dela, Deus deixou Israel ser libertos novamente, com a ajuda de Baraque, que liderou o exército. Eu falei na semana passada que hoje a gente ia continuar vendo a história de juízes, ok? Então esse vai ser o terceiro juiz que a gente vai ver. Na verdade ele não é um juiz, mas tem um juiz no meio. Mas a gente ainda está no livro de Juízes. Então, a história de hoje, os sinais de Gideão, se passa no livro de Juízes, capítulo 6 e capítulo 7, ok? Muito bem. A história começa como? Logo após, de novo, a história da semana passada. Israel tinha voltado a servir a Deus, só que daí as pessoas que voltaram a amar a Deus e louvar a Deus, tiveram filhos, tiveram netos, e o tempo passou, Israel voltou a pecar, Israel voltou a não louvar a Deus. Por causa disso, Deus deixou que um povo chamado Midianitas, ok? Então, os Midianitas, Deus deixou que eles começassem a dominar Israel. Então, eles chegaram com um grande exército e dominaram Israel por muito tempo. Na verdade, foram por 7 anos. Essa dominação continuou, aconteceu por 7 anos, e foi tão ruim, mas tão ruim, que os midianitas roubavam a comida deles, eles roubavam a água deles, os animais deles, eles roubavam tudo. Isso chegou no ponto deles tiveram que morar dentro de cavernas, eles cavavam buracos para se esconder dos midianitas, para morar lá. Então eles começavam a morar lá nessas cavernas, Israel, de tão ruim que a situação estava. Com isso, se passaram 7 anos, e Israel pediu para Deus, para que Deus libertasse eles desse mal. Então Deus mandou um juiz, avisando que ele ia libertar, e ele escolheu um herói. Esse herói foi Gideão. Então, Gideão, ele era, só para vocês saberem, ele era da família mais pobre da tribo dele, e ele era o irmão mais novo da família. Então, ele era alguém que nunca seria, no olho das pessoas, um herói. Ele não era praticamente nada, ele era pobre, provavelmente ele era novo, ele era meio fraco, mas Deus escolheu ele para ele liderar o povo de Israel para a liberdade novamente. Então um dia ele estava lá cuidando da casa dele, cuidando das coisas, e o anjo do Senhor apareceu para ele e falou para ele: Gideão, eu escolhi você para nos libertar. Gideão ficou com medo e ele falou assim: mas Senhor, como eu tinha falado, eu sou o menor da minha casa e minha família é muito pobre. Como que eu vou liderar um povo para a liberdade? Como que eu vou fazer isso? Mas Deus deu paz para ele continuar firme, E com isso, ele deu uma ordem para Gideão. Ele falou assim: Gideão, eu quero que você vá e destrua um altar de Baal. Na aldeia de Gideão tinha um altar, que é como se fosse um templo, uma igreja, vamos dizer assim, para Baal. Baal era um deus pagão, ou seja, ele não existia e as pessoas adoravam ele. Então Deus deu essa missão para ele, essa primeira missão para ele destruir o altar de Baal. Gideão, mesmo com medo, ele com mais alguns homens, eles foram e destruíram. E as pessoas daquele lugar ficaram muito bravas com ele, muito bravas mesmo. Mas Deus protegeu Gideão, essas pessoas. E com isso, Gideão ficou muito animado. Ele realmente via que Deus queria que ele fizesse algo. Mas ainda assim, ele estava com um pouco de insegurança. Ele ainda não confiava 100% em Deus. Então, o que ele fez? Ele falou assim: Senhor, vamos fazer assim. Eu vou pegar esse pedaço de lã e eu vou colocar no gramado fora de casa. Ok? E então, se eu vier aqui de manhã, uma noite inteira vai passar, quando eu voltar de manhã, e se só a lã estiver molhada por causa do orvalho é tipo a umidade da noite. Então, só se a lã estiver úmida, molhada, e todo lugar em volta dela estiver seco,
quer dizer que o Senhor quer que eu realmente lidere o povo de Israel. Uma noite se passou, ele foi dormir. Assim que ele levantou, ele já foi correndo pegar a lã para ver. E realmente, a lã estava molhada, tão molhada, que ele torceu em cima de um jarro e encheu o jarro com a água que estava na lã, de tanta água. E o interessante é que nada, como o Gideão tinha pedido, nada em volta da lã estava molhado, estava tudo seco. Ainda assim, Gideão ainda não estava 100% de certeza que ele era o escolhido. Então, o que ele fez? Ele falou assim: Senhor, se o Senhor não ficar bravo comigo, eu quero que o Senhor coloque a lã, só que eu quero que dessa vez a lã esteja seca e todo o gramado, toda a terra em volta esteja molhada por causa do orvalho. E ele foi dormir. No dia seguinte, de novo, ele saiu correndo para ver e, surpresa, a lã estava seca, mas todo o gramado e a terra em volta estava molhado. Naquela hora, Gideão percebeu que realmente Deus queria que ele libertasse o povo de Israel, ele liderasse um exército para libertar o povo de Israel. Muito bem, Gideão reúne vários homens de Israel. Na verdade, ele reuniu 32 mil homens, ou seja, era um exército muito grande. E eles planejaram de ir até o acampamento dos midianitas e atacar eles lá, de surpresa. Então ele reuniu 32 mil homens. Mas Deus queria ensinar uma lição para Gideão e para Israel. Ele queria ensinar que eles só iam ganhar, se eles ganhassem, eles só ganhariam por causa de Deus. Então ele falou assim para Gideão: Gideão, pergunta quem quer sair, quem não quer batalhar. Gideão foi e falou assim: quem não quiser batalhar pode ir embora, tá tudo bem. Nessa, muitos homens tiveram que ir embora. Na verdade, só sobraram 10 mil homens dos 32 mil. Ou seja, só 32 realmente queriam batalhar. Esses 32 mil homens foram embora e o exército de 10 mil continuou. Gideão já ficou um pouquinho com medo, mas ele ainda assim estava confiando em Deus. Eles foram até perto de um riacho. E perto do riacho eles estavam com sede, eles estavam se preparando para a guerra, então eles tinham que beber água. Deus falou assim para Gideão: Gideão, todo homem que se curvar, ou seja, se agachar para beber água, eles não vão poder participar. Mas aquele que não se agachar, eles vão para o exército. Na verdade, a grande maioria dos homens se agacharam para beber água. E eu estou falando a grande maioria, praticamente todo mundo. Na verdade, dos 10 mil que sobraram, só 300 sobraram. Só 300. Gideão ficou com medo, porque eram só 300 homens. Lembra que no começo eram 32 mil? Agora eram só 300. Mas mesmo assim, ele ainda estava com fé que Deus ia ajudar eles a ganhar a batalha. Então, com esses 300 homens, finalmente Gideão faz o plano dele. Eles vão até perto do acampamento deles. Vocês podem até ver aqui na imagem. Quer ver, ó? Aqui, ó. Até perto, aqui mais ou menos nessa altura, tem um acampamento. Ou seja, eles estavam perto do acampamento dos midianitas. E Gideão fez o plano. Qual que era o plano? Todo o exército foi correndo e cercou o acampamento deles. Eles cercaram o acampamento e eles ficaram todos preparados. Todo mundo com uma tocha dentro de um jarro de barro, ok? E uma corneta do lado. Então eles colocaram uma tocha dentro da jarra de barro e ficaram com uma corneta também. Todos os 300. E eles ficaram em volta do acampamento. Então, na hora que Gideão deu o sinal, todos eles tocaram a trombeta no mesmo tempo, isso de noite. Todos eles tocaram a trombeta e tacaram o jarro no chão. Ou seja, do nada você ouve, imagina, você está num acampamento e do nada à noite você começa a ouvir um monte de barulho de corneta,
um monte de barulho de coisas quebrando, e você vê o fogo de todas as tochas, e todos eles fizeram isso. Então eles ficaram com a tocha na mão, depois que eles jogaram, eles ficaram com a tocha na mão e começaram a gritar com as cornetas e tudo mais. Nessa, os midianistas ficaram com muito medo mesmo. Porque imagina, você está dormindo e do nada isso acontece. Eles ficaram com tanto medo, mas tanto medo, que eles começaram a guerrear. Porque os 300 homens de Israel foram guerrear contra eles. Só que no meio da bagunça eles começaram a atacar os próprios amigos, os midianitas. Ou seja, mesmo que eles eram bem maiores em número, eles começaram a se atacar. E no final, Israel venceu por causa disso, por causa do medo que eles ficaram. Ou seja, imagina se tivesse sido os 32 mil homens. Será que eles teriam ganhado? Eu não sei. Mas Deus provou naquele dia que mesmo com só 300 homens, Ele fez Israel ganhar. E com isso, com a ajuda, por causa de Deus, e com a ajuda de Gideão, eles conseguiram se libertar. E é claro que todo o povo de Israel voltou para o caminho de Deus. O que a gente pode tirar da lição de hoje? Muitas vezes a gente é que nem Gideão, só que não no final, mas no começo da história dele, que ele não tinha fé, ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava que, mesmo Deus falando claramente com ele, ele ainda tinha medo de fazer a coisa certa. E ele pedia a Deus: Senhor, se realmente isso me mostra tal coisa, faz o negócio da lã, me ajuda com isso, me mostra com isso, porque ele não tinha fé. E muitas vezes a gente não tem fé, às vezes a gente não acredita em Deus, que Deus pode fazer isso. Mas lembra que a gente estudou há uns 2 meses atrás, mais ou menos? O nosso Deus é o Deus do impossível. E a gente tem que ter fé nele. E por causa dele, Israel ganhou a batalha só com 300 homens. Então por que a gente não ia ganhar as nossas batalhas? Então, se você confia em Deus, se você tem realmente fé em Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te fazer vencer nas coisas que você realmente precisa vencer. Só que lembrem-se, tenham fé em Deus. Ok? Essa era a aula de hoje. Então estudamos sobre Gideão. Ok? Na verdade eu falei que tinha um juiz, mas era o juiz que avisou Israel que eles seriam libertos. Semana que vem a gente vai realmente contar sobre um juiz mesmo. E na minha opinião ele é um dos meus juízes favoritos. A história dele a maioria conhece. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele na semana que vem. E é claro que eu não vou falar para vocês. Ok? Mas muito bem. Muito obrigado para todo mundo que conseguiu assistir até agora. Provavelmente o som desse cutinho está horrível. Estou gravando com o meu celular, porque o microfone quebrou. Tem alguém fazendo obra aqui na igreja. Está uma barulheira. Mas tomara que semana que vem não esteja assim. Muito bem. Vamos orar para finalizar a aula de hoje. E vamos orar. Então, de olhos fechados, cabeça baixa, por respeito a Deus, e vamos orar. Senhor Deus, Santíssimo Pai, muito obrigado pela aula de hoje. Te agradeço por o Senhor ter nos deixado a Bíblia e as histórias para a gente aprender com ela. Senhor, que nós possamos ser igual a Gideão, mas no final da história dele que ele tinha fé no Senhor. Que mesmo quando nós não estivermos fracos, nós possamos ter fé no Senhor e que nós possamos acreditar no Senhor. Te peço pela semana que está por vir, te peço por tudo das nossas vidas, as nossas dificuldades, as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, esse foi o cultinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.